Oração de cada um necessitado, seja eles encarnados, desencarnados, em especial esses aqui dessa lista, que nosso amado Mestre Jesus possa socorrê-los de acordo com a necessidade de cada um. Júlia Vieira Garcia da Silva, Leane Alice Clementino de Souza, Cláudio Pereira, Marlúcio Ferreira Fagundes e Cátia Ferreira Fagundes. Que a paz do Mestre Jesus possa acolher. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje é do nosso livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 180, que tem como título Crê e Segue. E diz assim: assim como tu me enviaste no mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa passagem está em João, no capítulo 17, versículo 18. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: se tem alguém com o microfone aberto, que está dando um pouco de microfonia, por gentileza, muito obrigada. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo a estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda, mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a erguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não debaterás, valear-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia. Ama e espera. Serve e renuncia. Se não te dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido em vão. Que possamos refletir mais sobre esse exórdio de hoje. E assim passa a palavra meu amigo Gilson para ele fazer a oração da noite de hoje. Seja bem-vindo, bem. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Hoje vamos fazer a oração da serenidade. Conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as que eu possa
e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando a dificuldade com um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como gostaria que ele fosse. Confiando em Deus para endireitar todas as coisas, que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumariamente feliz na eternidade. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muito amor no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Obrigada, meu irmão. E assim, amado Mestre Jesus, a toda a Irmandade de Luz, ao nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, peço a permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Ivan, que fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe imensamente em mais esse banquete de luz e de paz, que é o nosso Evangelho no Lar. Que ele possa adentrar os lares de todos, fortalecendo as energias de paz, de amor, de prosperidade, caridade e humanidade, com muita saúde a todos. Inclusive, lembrar de colocarem, pessoal, a água para fluidificar, né? Quem esqueceu que assim o faça. E exatamente nesse momento, nossos irmãos que vêm à nossa casa nos auxiliar vão fluidificar a água para todos nós. Hoje, as nossas reflexões, capítulo 26, dar de graça o que de graça se recebe, itens 7 e 8 sobre mediunidade gratuita. Vamos fazer a citação do Evangelho, que fala sobre exatamente do dom de curar. Passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. E Kardec nos traz também os pensamentos de que deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento, ele encomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio e nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro. Então, a gente vê que a mediunidade a gente deve encarar realmente como uma coisa santa. E vamos falar sobre a mediunidade, então. A gente lembrar que a mediunidade, né, ela tem uma longa e evolutiva história presente desde os primórdios da humanidade, como faculdade inerente ao ser humano, e se manifesta com a comunicação entre o plano físico e espiritual. Inicialmente, né, antigamente, ela era tida como algo assim divino ou sobrenatural, com cultos a deuses e forças da natureza. Ao longo do tempo, passou por fases como a tribal, a fetichista, a mitológica, até o surgimento do medianismo oracular. O espiritismo, com a codificação de Kardec, trouxe uma explicação mais clara e objetiva, mas o processo evolutivo da mediunidade acompanha o desenvolvimento do próprio espírito, né? Desde o início do nosso espírito. As fases da evolução da mediunidade, tipo a mediunidade primitiva, era a comunicação entre os mundos, onde a comunicação entre os mundos era mais ligada à intuição. Os primeiros humanos atribuíam fenômenos inexplicáveis, né, às forças divinas, oferecendo cultos e sacrifícios. No mediunismo tribal, surgiu uma mentalidade mediúnica coletiva, com a crença em espíritos e deuses e a relação mais direta com as forças da natureza. No fetichismo, uma forma aprimorada do mediunismo tribal, com cultos a objetos
que representavam a divindade e o surgimento da figura do curandeiro, do feiticeiro, no mediunismo mitológico, caracterizado por mitos e narrativas para explicar o universo com práticas ritualísticas para o intercâmbio espiritual. No medianismo oracular, com o início da civilização, os oráculos se tornaram os centros de consulta mediúnica, e a prática ganhou mais ênfase em civilizações como a egípcia e a grega. O espiritismo e a modernidade. Codificação de Allan Kardec. A partir de 1857, a doutrina espírita trouxe um entendimento mais claro sobre a mediunidade, codificando os seus fenômenos e explicando o seu propósito evolutivo, acompanhando a evolução espiritual. A mediunidade é entendida como uma faculdade que acompanha o progresso do espírito, sendo o espírito um veículo mais aprimorado para essa comunicação em cada reencarnação. E as características da mediunidade, ela é inerência ao ser humano, né, que ela é uma faculdade natural da espécie humana que sempre existiu. Intercâmbio de pensamentos. A mente é a chave de tudo, e a sintonia entre os pensamentos e vibrações estabelece a comunicação entre os mundos. Nas fases evolutivas, a mediunidade se desenvolveu gradualmente desde a intuição primitiva até as formas mais complexas e esclarecidas pela doutrina espírita. Se nós viermos aqui, meus irmãos, eu aconselho todo espírita em algum momento procurar ler a coleção de André Luiz, e muito importante esse livro dele, Evolução em Dois Mundos, por exemplo, onde ele fala aqui, no capítulo, acho que 6º, sobre filtros do transformismo. Ele diz: o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se de pouco a pouco a organização física e espiritual, traçando-lhes entre a terra e o céu a destinação finalista. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda como filtros do transformismo, não somente ao reino mineral, vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros que poderiam coexistir com os elementos em ascensão, como acontece ainda hoje quando observamos o lado da inteligência humana relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-cambriano inferior. Então, há milhões de anos, né, o espírito, os mais evoluídos da época, os co-criadores, começam junto à Terra, trazendo essas mônadas dos projetos que viria a ser o homem, né, num apogeu da sua, que nós ainda não estamos no apogeu, mas a caminho do apogeu da sua transformação final em espírito evoluído, né, ao longo de todo esse tempo, o trabalho que esses irmãos mantinham conosco já ainda dos projetinhos de homem, na realidade, né, mas já espíritos com a graça da vida cedida por nosso Pai Celestial, nesse intercâmbio com esses espíritos superiores, nos auxiliando a criar esse corpo evolutivo do presente. Então, desde aquela época lá, que Kardec fala em 15 mil séculos, 15 mil séculos, a gente coloca aí, cada século tem 100 anos, colocando mais 2 zeros, vai dar 1 bilhão e 500 milhões de anos. Esse é o nosso tempo. E aprendizado até desenvolver o pensamento uniforme. Então, a gente nascia, encarnava e desencarnava como os animais, né? Não tinha uma consciência, não tinha decisões que causassem, como diria, que ferisse com maldade a lei do amor, né? Como é que eu digo aqui, meu Deus? A harmonia do universo. Então, não tinha culpa nenhuma por isso, não tinha raciocínio, não tinha consciência. Então, ao longo do tempo, vai crescendo, crescendo, até que a gente chegou no período de ter essa mente direta. Mas os espíritos, desde aquele tempo que estavam conosco, que estão agora, por quê? Porque é uma coisa natural. Então, o intercâmbio é natural, faz parte de todos nós, entendeu? Ela faz parte de todos nós. Ele diz aqui, ó, os naturalistas situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios
que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Exatamente por isso, a gente sempre procura onde é que está o elo de evolução do homem, entre aquele homem do passado e o presente. Ele nem está na Terra, ele está na parte espiritual, porque nós vivíamos uma parte aqui e uma parte lá, com esses irmãos maiores, digamos assim, sempre utilizando-se do seu magnetismo, né? Magnetizando os nossos espíritos lá no plano espiritual e os nossos espíritos com os nossos corpos aqui, né? A cada ligação com a matéria em busca dessa evolução. Então, a mediunidade e o intercâmbio, ele faz parte do nosso espírito desde o princípio mais antigo. Desde o princípio, lá, quando a gente começou as primeiras experiências junto à matéria. Sempre estivemos ligados a outros espíritos, sofrendo não, mas sob a sua influência, nos auxiliando a alavancar o nosso progresso. Muito bem. Agora, indo aqui para os finalmente, então ele diz que sobre a mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos que também possuíam mediunidade, tá vendo? Não é de Kardec, é antigo, e como eu vi aqui, de 1,5 bilhão de anos atrás, né? Possuíam a mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos, para instruírem os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzindo-os à fé. No primeiro momento, né, quando a gente não tinha consciência, então a gente não tinha nem fé. A gente não tinha consciência nem de nós mesmos. Então, eles já nos ajudavam naquele ponto, como se a gente fosse uma criança pequena. Que a gente pega o alimento e quer comer, e quer brincar, e pega o brinquedo e quer comer. Então, agora nós já estamos um pouco mais adultos, né? Temos essa consciência plena, e os irmãos continuam nos auxiliando. Não mais com uma criança pequena que você tem que ficar vigiando para não botar mais o brinquedo na boca, mas agora controlar o nosso pensamento, elevar a nossa condição evolutiva moral. Então, eles continuam conosco para nos auxiliar nisso. Então, os médiuns, eles não receberam a mediunidade para vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas ideias, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que o conhecimento chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagar. Eu não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho da afeição daqueles por quem choro porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do objetivo para o qual Deus a criou. É necessário o intercâmbio para o nosso aprimoramento. Por isso, Jesus disse lá no passado que no futuro o Pai ia mandar o Espírito Consolador para ficar conosco, para repetir o que ele tinha dito e para nos ensinar outras coisas que não tínhamos capacidade de desenvolver por conta própria, de descobrir por conta própria. Então, a gente precisa sempre desse intercâmbio. Nós precisamos dele como nós precisamos de Deus. Nós estamos ligados a Deus, nós estamos ligados a esses irmãos que vêm nos auxiliar. Não só os de condição superior, como o nosso mentor, o irmão Bezerra de Menezes, mas para o nosso aprendizado, até aqueles espíritos em condições até abaixo da nossa, para servirem como testemunhas, né? Darem o seu testemunho, nos auxiliando. Como é que disse Jesus? É preciso escândalo para que se aprenda, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Esses irmãos sofredores, vingativos, que entram em contato conosco, são essa experiência, eles são os acometidos do escândalo, os portadores do escândalo, para que a gente não precise incorrer no mesmo erro. Quando a nossa mãe diz: olha, faça alguma coisa, senão vai acontecer isso assim com você, né? A gente não faz. Aí depois acontece a experiência dela. Eu não disse que isso aí iria acontecer. Então, esses nossos irmãos, eles vêm também nessa condição, né? De nossos irmãos, como nossos irmãos mais velhos nos ajudam. Quem não é o irmão, o filho mais velho da família, provavelmente foi ajudado, né, a andar por um irmão mais velho. É muito interessante
a gente vê, como está falando, por que não tinham uma mediunidade educada no passado? Porque não sabiam fazer. Sendo crianças espirituais, é como se a gente desse uma faca, uma lâmina cortante para uma criança. Não faz. Não se faz isso. Porque ela não sabe para que usar, não sabe como usar. Então, a mediunidade também não sabiam como usar. Na época de Jesus, ele ensinou a vários deles, auxiliou para que todos fossem educados, mas mesmo assim, havia essa dificuldade de compreensão. Né? Muitos deles, porque que a própria igreja, né, que seria o quê? A sequência dos ensinamentos dos discípulos de Jesus, né, alterou ao longo do tempo, por interesse próprio, por falta de compreensão, e terminou eliminando algo que eles não sabiam, não conheciam, não tinham poder de controlar. Né? E nós não podemos controlar os espíritos. Né? Nós temos é que conviver em harmonia com eles, buscar o intercâmbio tanto quanto seja possível para o nosso aprimoramento. Por que o Espírito da Verdade diz, espíritas, né, amem-se, e segundo, instruam-se? Exatamente, porque a instrução é que vai nos dar a capacidade de discernir e saber escolher as coisas boas. Né? Nós não vamos para a feira e escolhemos as frutas ruins. Nós não podemos ir à sociedade e procurar conscientemente interagir com os piores, os violentos, os desonestos. Não, a gente vai sempre procurar o que seja melhor para todos nós. E é necessário que, num determinado momento, a gente sabe que esse conhecimento vai extrapolar de tal maneira que será aceito por todos. Embora no momento ainda haja muitas resistências por parte de alguns, exatamente pelo fato de eles não conhecerem. Aquele que passa a conhecer, passa até a ter a vontade de falar sobre isso. Eu, quando comecei a estudar o Livro dos Espíritos, nossa, por isso que depois até eu acho que eu me tornei instrutor dos grupos de estudo também, por causa disso, porque eu tinha uma vontade grande de levar ao conhecimento das pessoas, né? A gente lembra da pastora, vou voltar a falar lá do irmão Nicodemo, mas nem vou falar dele. Só o fato de que o irmão que estava acompanhando Jesus e a conversa com Nicodemos, segundo Humberto de Campos, ele diz, quando Nicodemos se retira, ele fala para Jesus, mas mestre, isso é muito importante, a gente tem que contar isso para todo mundo, né? As pessoas precisam saber disso. E Jesus disse, olha, se um doutor da lei não consegue compreender isso com clareza, como é que as pessoas comuns vão compreender? E é por isso que no Evangelho falava que ter olhos para ver, né? Ouvidos para ouvir. O profeta tinha dito, Jesus até confirma isso, como já dizia o profeta antes, eles olharão, mas não verão. Vão ouvir, mas não vão entender. Por quê? Havia dificuldade de compreender. Fico imaginando Jesus limpar um leproso, né? Bombardear ali aquelas células doentias, né? E o bactéria, não sei se é bactéria ou germe, que estava provocando aquele problema ali, e Jesus, com toda a sua força magnética, né, destruía aquelas microvidas, né, refazer os tecidos. E como é que ele ia explicar isso para o camarada? Dizer, não, eu fiz aqui matei essas células doentes que estavam aqui, né, matei essas células doentes e refiz os tecidos. Não era impossível. Foi preciso que tenha que passar muitos e muitos anos para que o conhecimento evoluísse e vem novamente através lá das mesas girantes, que era o quê? Um brinquedo. Não disse que todas as coisas elas surgem para chamar a atenção e a gente não sabe o que fazer com elas. Ninguém sabia o que fazer com as mesas girantes. Virou um espetáculo, uma brincadeira. Então, Kardec pega aquilo, observa aquilo, né? Quando ele descobre uma inteligência ali, isso chama atenção, e ele termina indo de cabeça, como a gente diz, né? E a ponto de evoluir aquela comunicação que, no primeiro momento, era chamar atenção, as batidinhas através do código, se desenvolve nos mais diversos tipos de comunicação, né? De escrita direta,
da escrita através do médium, da psicografia, da psicofonia, e as várias experiências que outros irmãos que encarnaram também naquela época foram grandes estudiosos de magnetismo e outras coisas semelhantes, para ajudar a compor de forma raciocinada, para que a gente possa compreender com profundidade e com segurança fazer isso. Tem até um livro nosso que diz Segurança na Prática Mediúnica. Exatamente. Porque ele traz um monte de informações para que a pessoa possa trabalhar com isso com tranquilidade. Ser diferente daqueles irmãos. Essa semana recebemos um irmão lá na nossa casa. Quando terminou a reunião, ele veio falar comigo que ele estava assustado com a questão de mas eu falei com o espírito, eu falei com o morto. Ele tinha passado na cabine e depois retornou para começar o tratamento dele de passes, né? E ele disse, nossa, eu falei com o morto, mas disse que é proibido. Aí ainda fui lá, durante 5 minutos, expliquei, é porque eu fico assim, eu queria entender, eu fico com medo. Então, a gente precisa falar isso exatamente para quê? Para ir com segurança. Ele não voltar lá na casa novamente e falar, você agora vai entrar na cabine aí. Eu não vou entrar não, porque eu não vou falar com o morto não. É um medo que as pessoas têm, por falta de conhecimento. A gente precisa realmente trazer mais pessoas para o nosso meio, né, que elas venham compreendendo ao longo do tempo, porque às vezes a gente faz uma reunião tipo oração, ora, do início ao fim, tá certo, muito bacana, a gente eleva o pensamento ali, a gente consegue o contato com a espiritualidade superior, que vem ali nos auxiliar, proteger, né, tal, curar, mas a gente entra sem saber nada e sai sem saber nada. Por isso, então, é importante que uma parte do nosso evangelho ele seja tratado essa parte do conhecimento, exatamente para que as pessoas compreendam, né? O que a água fluidificada é mágica? Não, não é mágica. Existe uma questão física aí também. Assim como o irmão fala aqui, em evolução em 2 mundos, né? De como surge a vida, né? Muitos milhares e milhares de anos antes de Adão e Eva, ao qual a maioria de nós, acho que começou na religião, né, compreendendo dessa maneira. Vamos lá. Também é uma profanação, ele está falando aqui a respeito da questão. Não, vou voltar mais aqui. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe que pouca coisa é necessária para que se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-os com algum tipo de pagamento por sessão realizada. Daí, outra coisa que é uma escolha dentro do espiritismo. O espiritismo real não é isso que acontece, né? Mas a gente sabe que tem pessoas aí que se utilizam desse dom, dessa coisa maravilhosa que é essa comunicação, esse intercâmbio, para se comprometerem que os espíritos vão dizer coisas que, etc. e tal, que ele vai cobrar por isso. Então, o espírito ele está ali, imbuído no bom sentido do amor e da caridade, para fazer algo. Aí o médium vai cobrar, ele se afasta. Ele se afasta. Como diz, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, todos nós temos que ter esse compromisso de utilizar a nossa mediunidade para o bem. Assim como Jesus disse, vocês receberam de graça, então não pode cobrar sobre isso, não. Isso não pode ser motivo não é um ofício para se ganhar dinheiro. Isso é a maior possibilidade que se tem de fazer a caridade. A caridade é a qual todos nós, pelo Evangelho, somos obrigados a fazer. Eu não somos obrigados. Lei de causa e efeito e livre-arbítrio, né? A gente vai saber que um dia a gente vai fazer, não porque a gente é obrigado a fazer, porque é bom, porque é prazeroso, porque isso nos aproxima de Deus. Então, é fato que nós, com o conhecimento, quando a gente faz as coisas, a gente tem prazer de fazer isso. A gente vai para a casa espírita com prazer. Eu, quando tenho reunião, eu fico tão tenso em casa que eu chego lá 1 hora antes, 2 horas antes, entendeu? Porque eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Eu gosto de estar ali, às vezes a gente até faz um pouco de fofoca por ali, mas porque aqui a gente se sente bem estando naquele ambiente.
onde todos estão imbuídos de fazer o bem. Então, ali, a nossa casa, graças a Deus, cerca muito bem isso, né? Tem o pessoal que tem conhecimento para nos ensinar, nós temos uma literatura vasta para buscar o conhecimento para a nossa transformação. E essa questão aqui é muito importante, porque isso nos livra e livra essas pessoas que estão se aproximando agora né, do nosso evangelho, porque essas pessoas veem muitas vezes por aí afora essas placas que são consultas espirituais. E a gente saber, como ele diz aqui, que o simples bom senso rejeita essa ideia. Também é uma profanação invocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos. Então, agindo dessa forma, até pode-se obter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas ou a qualidade delas, né? Espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos comparecem a esses chamados e estão sempre prontos para responder tudo que lhes é perguntado, pois não possuem nenhum compromisso com a verdade. É aí que o médium, né, se prejudica. E como disse Jesus, né, um cego conduzindo o outro, cai os dois. Aí o médium que faz esse tipo de coisa, os espíritos bons se afastam dele. Ele vai entrar numa terrível obsessão e depois que ele desencarnar, ele vai prestar conta disso daí. E é muito complicado. A gente vê que dentro do próprio Evangelho, recentemente passou aqui o capítulo, eu não me lembro qual é, que ele diz que os que ajudam no esclarecimento têm a sua recompensa. Mas aqueles que agem para fazer o contrário disso, que termina denegrindo a imagem dos bons trabalhadores, dos bons espíritos, esse será o último no reino dos céus, como ele diz. Porque ao invés de trabalhar a favor do progresso, ele trabalha na contramão, prejudicando os irmãos, que são atraídos ali também, muitas vezes por desonestidade pessoal, né? Vou procurar um espírito, vou comprar os trabalhos de um espírito para resolver os meus problemas. E a gente vê que não é isso. Então, aquele que quer comunicação séria deve, antes de tudo, pedi-las com seriedade. Deve também ter o cuidado de certificar-se a respeito da natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, o desapego e o mais absoluto desinteresse moral e material. Reforça aqui sempre essa condição. Tem uma outra passagem que ele diz aqui, por exemplo, falando sobre a mediunidade, qual é o maior estorvo que tem na mediunidade? A gente fala muitas vezes, não, porque o irmão chega à casa espírita e precisa desenvolver a mediunidade. A realidade não é desenvolver a mediunidade, precisa educar a mediunidade. E ele educa a mediunidade educando a si próprio, né? Se transformando numa pessoa que tenha, pelo contrário desse aqui, o mais absoluto desinteresse moral e material. Desapego e o mais absoluto interesse moral e material. Eles que o maior estorvo, né, o obstáculo da mediunidade, segundo a doutrina espírita, é a obsessão. É a influência e do domínio que espíritos inferiores podem exercer sobre certas pessoas, perturbando a comunicação e a vida do médium. A obsessão pode ser causada por diversos fatores, tanto externos quanto internos, como baixa moralidade dos espíritos comunicantes. Espíritos menos evoluídos, levianos e mentirosos podem se intrometer nas comunicações e distorcer as mensagens. Imperfeição do próprio médium. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme e outras paixões que prendem o indivíduo à matéria e que podem atrair espíritos com as mesmas inclinações. Os iguais se atraem. Falta de cautela e bom senso. Excessiva confiança na superioridade dos espíritos comunicantes, sem devido critério e discernimento, que pode abrir espaço para mistificação e engano. A pessoa, às vezes, diz, não, porque o espírito diz, tudo que o espírito diz é verdade, tudo que o espírito diz é correto, é certo. Não é assim, gente. Tem que, como disse
o discípulo de Jesus, né, João, vê se os espíritos são de Deus, né? Vê se as comunicações, vê se as informações que traz são realmente de teor de elevada moral. E cada um pode falar o que quiser, mas ele só fala até onde ele conhece. Tem espírito que vai. Aí quando chega lá na frente, o camarada percebe, porque ele tem um conhecimento diminuto. Quando ele falar tudo que ele sabia, tudo que ele tinha de conhecimento, ele começa a falar coisas que não conhece. E aí é que está a necessidade do estudo, do aprimoramento do conhecimento, para que a gente não venha a cair nas mãos de médiuns levianos e nem espíritos levianos. Os bloqueios emocionais e medos, né? Traumas, luto não resolvido, medos profundos, podem criar interferência. Além da obsessão, outros estorvos e dificuldades que o médium pode enfrentar incluem autodúvida, né? Preconceito e isolamento, sensibilidade e sobrecarga energética, e assim por diante. Tem que ter constante autoaperfeiçoamento moral. Isso nos leva ao quê? Isso nos leva às mensagens do Cristo que vem no Evangelho, que é o nosso código de ética. Esse é o nosso código de ética. E dentro das condições morais do Cristo está o fundamento principal do Espiritismo, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cuidando, zelando de si próprio e trabalhando a favor do próximo. Como disse Jesus, aquilo que a gente faz lá para, né, quando a gente foi visitar, quando a gente foi doar, tudo isso a gente está fazendo como se fosse para o próprio Jesus e, final das contas, a nós próprios. Tudo que a gente faz de bom nunca é o bom exclusivamente para aquele para quem a gente prestou a caridade. Mas, quando sai de nós uma virtude, como disse Jesus lá, é sinal de que a gente está no caminho correto, estamos vibrando bem, estamos com virtudes, só estando com virtudes, podemos doar virtudes. Meus queridos irmãos, concluímos então mais um Evangelho no Lar. Que Deus nos abençoe imensamente. E nós vamos elevar o nosso pensamento e o nosso espírito, né? Agradecer a Deus, nosso Senhor, proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogar nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário que precisamos para alcançar a luz espiritual, que nos elevará à categoria de espíritos de Deus. Rogar a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho, para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogar a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que possamos tê-los um dia como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo a todos os nossos irmãos necessitados, aos cegos do mundo, aos enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e de recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e palavra confortante. Rogar finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, que sob a tua luz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na Terra. Toda a glória ao Senhor, que é nossa origem e destino. E agora, voltemos a palavra à nossa irmã Francisca para as considerações finais da nossa reunião de hoje. Muita paz e luz a todos. Muito obrigada, meu irmão. E com essa prece, pedimos aos nossos trabalhadores da luz fazer uma varredura em todos os lares, e que se neles ainda encontrarem algum irmão em sofrimento, que possa acolher esse irmão e levar a um hospital, a uma colônia espiritual, a um lugar adequado para a sua necessidade. Pedimos que qualquer energia deletéria possa ser transformada em luz, em amor, em paz, em prosperidade.
E assim, Pai amado, Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, os nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiões, Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso mentor, permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos, e já o convite para amanhã, nesse mesmo horário. Paz e luz a todos. Fiquem na Paz paz. e luz para todos nós, que tenhamos uma